boa tarde, bom dia, boa noite a você que está vendo o podcast. Hoje estamos aqui, tivemos a honra de apresentar aqui o nosso professor Marcos. Ele é o nosso entrevistado nesta tarde. Aqui temos o nosso entrevistador Cleo, para fazer parte do podcast. E eu me chamo Ezer, sou também o apresentador, sou o entrevistador. Então, conte-me mais um pouco do senhor, professor Marcos. Eu sou mapaense, tenho 52 anos, tenho uma experiência de toda a minha vida na Umbanda, inserido já no contexto religioso, apesar de ser de uma família católica. Sou praticante desde os 16 anos, de uma forma mais ostensiva. Também sou feito no candomblé e trabalho eminentemente com Umbanda. Professor desde 2006, funcionário público há 30 anos, tenho uma vida muito tranquila e vim aqui para conversar um pouquinho sobre religião, né, minha religiosidade, que eu acredito que é muito mais interessante que religião, e desmistificar um pouquinho de algumas coisas, tratar esses temas aqui. Com certeza, está bem. Isso aqui com o nosso amigo Cleo. Você, como foi que o senhor conheceu, e levou a seguir a Umbanda? Essa é uma história muito interessante, né? A minha entrada na Umbanda, ela começa, eu não sei, eu acredito que não, mas há uma tradição aqui na nossa região, a região amazônica, de crianças que choram no ventre da mãe. É um aspecto muito interessante, é um traço peculiar. E aos 7 meses de gravidez, a minha mãe disse que uma noite eles estavam em casa jogando dominó e uma criança chorou no ambiente. Todo mundo ficou assustado e sabendo, né, dessas histórias, vou chamar de lendas, que são da Amazônia. As minhas tias pararam. No outro dia contaram, né, para o meu avô, que era o seu Antônio, que era um benzedor que morava perto do Mercado Central. Ele foi lá com a minha mãe visitar. Ele disse: olha, Ana, menino, sem ultrassom, sem nada, menino vai ser um experiente, vai ser um pajé. Então é só para você ficar tranquilo, isso acontece, isso é assim mesmo. E começa essa mítica aí. E a minha mãe é de família católica, nós somos ali do bairro central, do bairro do Trem, perto da Igreja da Conceição, e todo mundo praticante do catolicismo. Então esse assunto é um assunto que foi proibido em casa. Mas, aos 2 anos, né, havia em casa um poço e eu sempre recebia, segundo a minha mãe, visitas de alguém. E esse alguém conversava comigo e ficava lá no poço. E eu falava a mesma coisa que ele. Minha mãe disse que era uma língua de índio aquilo. 5 anos eu recebi a minha primeira manifestação. Então eu nunca tive um contato anterior a mim mesmo que me dissesse: olha, isso é Umbanda. Então o meu contato foi todo espiritual. 5 anos eu incorporei a primeira vez. E a minha mãe é uma enfermeira psiquiátrica. E o que aconteceu? Me levou para o pronto-socorro. Eu estava tendo uma crise de alguma coisa. E o guia já estava incorporado em mim, o meu guia, que até hoje trabalha comigo, chamado Caboclo Rompimato. E conheci ele com esse contato direto, sem ninguém. Claro, quando eu fiz 16, 17 anos, tinha curiosidade de ver como seriam essas coisas em outros lugares. Eu fui ver. Mas eu me doutrinei em casa só com a entidade. Eu não tive esse contato mais amplo, né? Então foi assim que eu conheci. Tá certo. Professor, vou fazer uma outra pergunta. O que a Umbanda significa para o senhor no seu cotidiano? Olha, eu vivo a Umbanda como nós deveríamos viver qualquer religião. A Umbanda ela tem 3 princípios básicos: amor, caridade e fé. Então, a Umbanda, para mim, ela não é uma religião, ela é uma filosofia de vida. É o que faz todos os dias eu me levantar, querer ser melhor para o mundo, querer que o mundo seja melhor para as pessoas, ajudar no que eu posso, manifestar a minha fé, publicizar essas coisas, porque o mundo é muito preconceituoso. Nós estamos hoje vivendo uma sociedade que quer forçar valores cristãos sobre nós. Isso está acontecendo, é claro, que desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, impuseram essa religião sobre os índios, sobre os negros, sobre os povos nativos daqui. Então, essa situação hoje parece que você não vive a tua religião para ser religioso, você vive para ostentar alguma coisa.
Então a minha religião ela serve para que eu seja uma pessoa melhor a cada dia. E como, tipo, a Umbanda influencia os seus valores pessoais? Devido a esse bom acompanhamento que eu tive espiritual, a Umbanda ela traz para mim a necessidade de você ser generoso, de você se aprimorar, de você querer ser melhor sempre, porque é uma simbiose. Eu tenho meu guia, ele se manifesta em mim, eu vivo os valores dele, ele vive um pouco dos meus, ele aprende com os meus defeitos, então ele se humaniza enquanto eu me espiritualizo com a presença compartilhada dele. Viver a Umbanda para mim é aprender valores, é praticar boas ações, é trabalhar na perspectiva de me construir, porque quando eu consigo vivenciar na plenitude esses dons, essa forma de conduzir, eu me conduzo melhor. Eu sou um sacerdote já de Umbanda. Né? Tipo, a Umbanda, por exemplo, nasce já sendo escolhido para aquilo? Não necessariamente. Porque eu sou um sacerdote, então eu já tenho uma missão dentro da fé que ela é diferenciada de, por exemplo, você que queira participar. Todos nós temos um anjo da guarda, pode ser o teu guia, pode ser o teu guardião, ele vai balizar o teu comportamento, ele vai te acompanhar ali, mas não é necessário que você, por exemplo, tenha uma casa aberta. Eu tenho um terreiro, eu tenho mais de 70 filhos de santo, são pessoas que eu sou responsável pela espiritualidade deles, que eu dou as mãos para conduzi-los ao melhor caminho, mas isso aí é um papel específico por ser sacerdotes. O pessoal da casa, eles têm uma outra função espiritual. Você pode ter a tua vida tranquila, mas você não tem todo o peso dos compromissos que eu tenho. Outra coisa, como é o seu relacionamento com um aluno que discorda das suas ideias, por exemplo? Eu sou estoico. Eu adotei para minha vida, há uns 2 anos já, a filosofia estoica. Tudo o que está fora de mim, que eu não posso mudar, não é da minha conta. Então, o que você acreditar é seu, o que eu acredito é meu, e a gente não precisa conversar sobre isso. Nós precisamos respeitar uma opinião do outro. Primeiro, porque eu sei que eu estou num país onde 87% da população se declara cristã. Então, o que eu sou? Eu sou minoria. E eu sei do legado dessas minorias. Eu estou entre negros, eu estou entre homossexuais, eu estou entre populações de floresta, eu estou entre mulheres, que são os segmentos que são menos expressos na sociedade, porque a fala comum, que é o cristianismo, popula e atrai mais eleitores. Então, eu tenho pouca representação política. Então, eu não me importo. Meu aluno pode ser o que ele for. Ele só tem que respeitar o ambiente escolar, de preferência estudar a disciplina e tirar umas notas razoáveis para pelo menos ficar com o mínimo para aprovação. Professor, assim, queria fazer uma pergunta sobre o seu trabalho, né, como sua área da Umbanda. E você já frequentou, em quais lugares você já frequentou para fazer o seu serviço, acredito que é assim que fala? Olha, o serviço de sacerdote, ele é múltiplo, ele tem em qualquer lugar que precisar. Por exemplo, quando o Cléo chegou para conversar comigo, eu estou com a mãe de uma filha de santo que operou hoje um câncer. Está mais grave, né? Eu estou aqui no hospital. Se eu tivesse alguém precisando de apoio lá no IAPEM, eu ia lá. Se eu tiver alguém precisando de comida lá na lixeira, eu vou lá. Cotidianamente, eu vou em pontos da natureza, rios, cachoeiras, pedreiras, cruzilhadas, eu vou no cemitério. Então, eu vou onde é preciso ir. Porque não adianta eu ter o recurso que eu tiver e ficar só para mim. Entendi. Tem algum lugar assim que o senhor se sente em paz, um bom lugar para meditar, sentir a paz? Eu gosto de rios. Gosto de banhos de água, gosto de purificar, esfriar a alma ali, tomar uma cerveja também. É mais ou menos assim, como, por exemplo, professor, como eu já tinha citado antes. Por exemplo, se alguém discorda do senhor, tipo, começa a lhe julgar, o senhor vai, tipo, partir para cima ou tipo, vai deixar aberto? Depende muito de como isso for feito. Se isso for uma chacota pública para me humilhar,
eu vou lá numa delegacia e vou registrar uma queixa de intolerância religiosa contra você. Mas é melhor fazer na lei. Esse confrontamento, geralmente nós vamos encontrar pessoas que estão embrutecidas por esses orientadores religiosos que te ensinaram a ser maus, com a diferença. Mas tem muita gente boa. Tem muito pastor muito bom. Eu tenho um monte de amigo pastor. Minha mãe é testemunha de Jeová. E o ancião que dirige a igreja da congregação deles é um cara maravilhoso. E eu acho aquele homem fantástico. No canto da minha casa, eu moro do lado do Macapá Shopping, tem uma igreja batista lá. O pastor é maravilhoso.